Diz assim a palavra do Senhor. Do capítulo 1, versículo 26, a partir do versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluias. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Pode se sentar, irmãos. No versículo 37, diz o quê? Vamos repetir juntos? Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você pode aplaudir ao Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluias. Irmãos, o nascimento de Jesus foi anunciado, as boas novas de paz. O maior milagre, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Cristo é a fonte de todos os milagres que acontecem nas nossas vidas. Sem entender, Maria ouviu a explicação de Gabriel, que sua gravidez seria milagrosa pela obra do Espírito Santo. Podemos observar que o anúncio do nascimento de Jesus também se cumpriu várias profecias do Antigo Testamento. Em Isaías 7, versículo 14, diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. E Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. As promessas do Senhor, irmãos, se cumprirão em nossas vidas. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz: O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem.
Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Irmãos, todas as promessas que o Senhor faz nas nossas vidas, como fez na minha, passa pela prova do tempo e das provações. Às vezes não entendemos. Às vezes questionamos e argumentamos, mas quando? Como será? Como Maria questionou o anjo. Às vezes desanimamos no meio do caminho e às vezes choramos. E quantas lágrimas, irmãos, foram derramadas à espera do nosso milagre? Quantos testes de gravidez negativos? E no meu interior pulsava a promessa de Deus. Eu não sei se todos os irmãos sabem, eu já dei o testemunho aqui esse ano, né? Esse ano passado, né? Já achei que era 2025. Esse ano eu dei o testemunho aqui. Tem que ler aqui, senão eu me perco. No ano passado, nós descobrimos ano passado mesmo, vou falar da minha primeira gravidez. Porque o Senhor já tinha me dado uma promessa que Deus ia me dar família, eu ia construir uma família. E no ano passado, eu tive a minha primeira gestação. Mas nós acabamos perdendo com um mês de gestação, onde eu tive um aborto espontâneo. Os irmãos, alguns, a maioria sabem disso. E quantas dores, irmãos, eu senti. Mas a maior delas não foi a dor física, foi a dor da alma. Mas o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor se cumprem. Ele é escudo para todos os que neles se refugiam. E quando eu contei para o pastor sobre o meu aborto, da perda do primeiro filho, o pastor trouxe uma palavra ao meu coração, e ele falou que eu vou ver ele lá no céu, né? Eu não conheci, mas talvez eu vou ver ele lá no céu. E às vezes a gente não sabe, a gente fica como Maria, questionando como será esse milagre, né? E eu disse que essas dores produzirão testemunho, né? E hoje eu estou aqui contando testemunho, né? E este ano eu senti que eu estava grávida, mesmo sem entender, irmãos, porque eu tinha sido diagnosticada com síndrome do ovário policístico, que é uma doença, uma síndrome que desequilibra todos os hormônios do nosso corpo, até o da fertilidade. Então, mesmo eu desconfiada, mas não tendo tanta certeza, todo mundo via que eu estava obesa, né? Também tinha influência ao síndrome do ovário policístico. A resistência insulínica, a insulina também é um hormônio que regula o açúcar do sangue no nosso corpo. Também essa resistência insulínica foi por causa da síndrome do ovário policístico. E a depressão também, que eu tinha muitas crises de depressão, de cansaço extremo, também era por causa desse desequilíbrio hormonal. E eu estava doente, irmãos, e eu não tinha consciência disso. Sabia e não sabia, né? Sabe quando você sabe, mas não vai cuidar? E depois que eu tive a primeira gestação e eu perdi, veio uma depressão muito mais profunda do que eu já carregava. E vi na minha mente, você não vai ser mãe mais. Com 38 anos. E eu sempre carreguei aquelas mensagens. Você vai ficar para titia. Você não vai ter família. Quantas vezes eu estava falando até com a minha irmã. Eu estou falando isso, talvez seja para algum coração. Não escute palavras de maldição na sua vida. Porque eu ouvi. E eu ouvia, uma prima minha chegava e falava assim, nossa, eu vi, vocês vão até rir disso, mas eu vou falar. Ela falou assim, eu fui no hospital e eu vi uma mulher lá doente, virgem, sem
sem filho, sem família, lembrei de você. Ela me ligou e falou isso. E eu repreendi, e eu até fui bem rude com ela, que eu não vou nem comentar, senão eu vou dar um testemunho. E é tantas palavras, irmãos, que eu ouvia, e ouvia mais, eu ouvia os outros falar assim, até mesmo cristãos. Nossa, você está esperando em Deus esse relacionamento puro? Vai casar não, viu? Não vai ter jeito. Vai ficar solteira. Aí depois eu comecei a questionar, ué, mas então eu sou um extraterrestre? Porque então não tem como, isso é tudo conto de mentira, é uma fantasia. Isso que está escrito na palavra, o que eu almejava de casar com um homem em santidade e ter uma família, segundo a palavra de Deus, o povo zombava. Mas eu nunca deixei, mesmo desanimada, mesmo sem entender, eu nunca deixei de me apegar na palavra de Deus, nas promessas de Deus e de servir a Deus. Muitos motivos para poder sair da igreja, sabe? De desanimar, vários relacionamentos que eu tive, que eu via que não era de Deus, e achava que era Deus, mas não era, e eu ficava naquela confusão. E o Senhor sempre trazendo livramento, e eu sempre me apegando na palavra de Deus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E quando, irmãos, fomos ao médico e fizemos, aí voltando, né, quando nós fomos ao médico esse ano e fizemos nosso primeiro ultrassom, um dos maiores milagres que eu presenciei foi ouvir as batidas do coração do Lucas, que eu não tinha ouvido no primeiro ultrassom do primeiro filho. Que no fundo do meu coração, eu já sentia, irmãos, eu não falei isso para os irmãos, eu já sentia dentro do meu coração que era um menino. E eu vou falar por quê. Olha como que Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Eu sempre quis ser cuidada. Eu sempre cuidei dos outros. E eu sempre falava assim, mãe, eu não queria ser a irmã mais velha. Que eu cuidei da minha irmã a vida toda. E eu sempre queria ter um irmão mais velho para cuidar de mim. E eu falava assim, nossa mãe. E minha mãe falou que minha mãe também perdeu um filho. E talvez ela achava que era menino. Eu falei, nossa, então eu ia ter um irmão mais velho. E eu sempre quis ser cuidada. Eu acho que é por isso que eu cuido tanto das pessoas. É dessa necessidade de ser cuidada. E o Senhor me agraciou com um menino. E aí, irmãos, as provações surgiram, os irmãos, alguns sabem algumas delas. Na minha gestação, a minha pressão arterial aumentou. Além de tudo isso que eu falei, da síndrome do ovário policístico, obesidade, depressão e muito mais. Desequilíbrio hormonal, aí a minha pressão arterial aumentou. E foi muito, e fui diagnosticada com a pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? É a piora da hipertensão arterial, que geralmente surge após a 20ª semana de gestação e é acompanhada de um excesso de proteína na urina. A eclâmpsia é o quê? Aí eu tive a pré-eclâmpsia. E se chegar à eclâmpsia, são convulsões que ocorrem em mulheres que pode levar à morte da mãe ou do filho, ou até os dois. Eu não sabia disso. E se for grave, a pré-eclâmpsia pode danificar os órgãos, como o cérebro, os rins, os pulmões, o coração e o fígado. O bebê pode ser pequeno devido ao mau funcionamento da placenta, ou porque nasce prematuramente. Complicações na pré-eclâmpsia podem até mesmo causar a morte do bebê. Os bebês de mulheres
que tiveram pré-eclâmpsia têm uma propensão 4 ou 5 vezes maior de apresentarem problemas logo após o nascimento que os bebês de mulheres que não têm essa complicação, dependendo do grau de prematuridade e do peso do nascimento do bebê. E antes das 34 semanas, que eu tive o Lucas com 34 semanas, e antes dessas semanas, irmão, 34 semanas de gestação, eu fui monitorada de perto e tive que tomar corticoides, que dói muito, muito mesmo. São agulhas, corticoides, para quê? Para ajudar a amadurecer o coraçãozinho o pulmãozinho do Lucas, para me preparar para o parto. Porque a cura da pré-eclâmpsia é o parto. Então, por isso que eles estavam tentando que eu chegasse o mais perto das semanas finais. Mas, como os irmãos viram, eu fui internada várias vezes. E na escola eu desmaiava várias vezes. E nesses desmaios, eu também descobri que a minha glicose estava lá em cima, que era um outro problema, que é a diabetes gestacional. E aí eu fui para o tratamento, comecei a tomar insulina. E cada vez que eu ia no endócrino, aumentava a quantidade de insulina. Mesmo fazendo a dieta, sem açúcar, tentando fazer certinho. E nisso, eu estava indo trabalhar e o medo começou a vir no meu coração. Porque eu achava que eu não ia ter o Lucas. Eu achava que eu ia perder ele. Por quê? Porque os médicos falavam isso o tempo inteiro. Se você comer um hambúrguer, Elaine, até um hambúrguer, elas falavam, você acha certo, você tem que esperar seu filho nascer, porque você corre o risco de perder o Lucas. Gente, sabe que você está com vontade de comer uma coisa e você não pode, por causa do seu filho? E aquela responsabilidade, aquele medo de perder o Lucas. E eu falava com Deus assim, ô Deus, o Senhor permite a gente passar somente aquilo que a gente pode suportar. Não é assim que é a palavra de Deus? Deus não dá nada que a gente não pode suportar. Mas não deixa eu perder o meu filho, porque eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é só Algumas pessoas falaram isso comigo. É só um saco embrionário, Elaine. Não tinha vida ali, não. Sabe? Aquilo feria minha alma, irmã. Feria minha alma. E ficavam, menosprezando aquilo que eu estava sentindo. E o medo me batia. Vou perder o Lucas, vou perder o Lucas. E aí, irmãos, vou tentar lembrar. Aí eu vou começar a contar os milagres e os livramentos. Um dos desmaios que eu tive na escola, lá na cadeia, a minha glicose estava 200 e tanto. Então, eu já estava no pico assim, extremo de glicose alta. Isso também prejudica o bebê. E o Lucas não podia nascer, como é que fala? Com sobrepeso. Porque o bebê com sobrepeso, na hora do parto, minha pressão poderia aumentar e eu morrer. Ou ele, né? Com a eclâmpsia. E o Senhor me deu livramento nesse caso também. E outra coisa que eu estava com tanto medo por causa da gestação, que elas falavam assim, aí a doutora Sinara falava assim, Elaine, eu vou te dar um atestado de 30 dias, você vai para o INSS. Você não pode trabalhar de jeito nenhum, sua gestação é de repouso absoluto. Aí, eu pensando, irmãos, outra coisa que eu vou falar para os irmãos, pensando o quê? O que eu pensei, em vez de eu pensar na minha saúde? No dinheiro, no financeiro, irmãos. E eu vou contar. Se Deus te prometeu, se Ele cumpre as promessas, gente, até na área financeira o Senhor cuida. Eu lembro que nós estávamos orando aqui, nós fizemos uma oração aqui, eu falei com os irmãos,
Chegou uma moça, que é a patroa da minha mãe, nunca me viu pintado de ouro. Ela falou assim, e minha mãe, eu falei com a minha mãe, nossa, tem vontade de ter uma cômoda, é cômoda mesmo, né? Que eu nem tô. Para poder trocar o Lucas em cima, porque eu sou alta. Aí a patroa da minha mãe falou com a minha mãe, pode falar com ela, para ela escolher a cômoda que ela quiser, que eu vou dar para ela. Aí é coisa boba. Não é, irmãos, porque Deus cuidou de cada detalhe. E eu peguei o atestado da doutora Sinara. Você acha que eu fui para o INSS, irmãos? Eu não vou para o INSS, não, porque a gente sabe que o INSS demora. Eu vou fazer o seguinte, a incredulidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 14 dias de atestado, e vou empurrando com a barriga. Mas tem o quê? O CID. Gente, eu já não tinha mais CID para dar. Não tinha CID mais para dar. É claro que eu pegava o atestado porque eu precisava mesmo. Aí colocou lá hipertensão, e falou lá o que eu tinha, mas não tinha mais. Eu tinha que ir a ser afastado pelo INSS. Aí quando eu vi que eu não estava conseguindo mais, eu falava com as médicas residentes lá do IPSENG, ô moço, vocês têm que me afastar. Você pode me afastar? Porque o atestado do doutor já tinha vencido há muito tempo. Ela, não, gravidez não é doença. Você pode continuar trabalhando. Aí eu, por que eu não entrei com o atestado da doutora Sinara e não me afastei? E eu não consegui me afastar. E eu fui empurrando, até que aconteceu um episódio na escola terrível, que a minha pressão aumentou mais por causa disso. E a mãe de uma aluna lá me ameaçou. E eu pensava, se eu voltar para a escola, eu nem vou contar o caso, senão vai render. Se eu voltar para a escola e essa mulher vir para cima de mim, eu querer tentar contra, eu vou perder meu filho. Eu nem apareci na escola. Aí, eu pensava, vou perder meu emprego. E aí, eu cheguei lá no hospital, no IPSENG, e falei, olha, a minha pressão está desse jeito, está alta. E aconteceu isso na escola. Eu fui ameaçada lá na escola. Aí ela falou assim, infelizmente eu não posso te dar. Eu não posso te afastar. Aí eu saí de lá chorando, irmãos. Eu clamei, eu falei assim, ô moço, por favor, me afasta. Ela, não vou te afastar. Você pode voltar a trabalhar. E eu ligava para a diretora não fez caso nenhum de mim, não preocupou. Eu falei assim, eu não vou trabalhar enquanto você não me respaldar que essa mulher não vai fazer nada contra mim. E ela não me respondeu mais. E aí o desespero foi batendo. Aí o Elton falou assim, eu vou com você. Aí o Elton foi comigo, conversou com um médico lá, do ginecologista. Aí falou tudo, falou assim, ó, se acontecer alguma coisa com a minha esposa, se a pressão dela aumentar por causa disso, acontecer alguma coisa, vocês vão ser responsáveis, porque a gente está buscando ajuda e vocês não estão fazendo nada. Aí ele falou assim, não vou te afastar agora. Aí me deu lá o afastamento. E eu saí feliz. Ah, irmãos, no meio do caminho, eu fui afastada, mas a escola não enviou nenhum dos dias que eu trabalhei para o taxador, eu não recebi meus dias trabalhados. Ele não enviou a tempo a minha licença, demorou mais ainda o meu afastamento para receber. E no meio do percurso, com a minha pressão e as minhas internações tomando corticoide, e cada vez mais aumentando, eu vou para uma consulta, chego lá, eles falam, você está sem o plano do IPSENG. Aí eu, estou sem o plano do IPSENG? É porque você afastou pelo INSS e o INSS não contribuiu para o IPSENG. E eu, e agora? Onde que eu vou ganhar esse menino? Irmãos, e uma outra coisa também que eu estava apavorada. Eu achava que eu ia morrer. Eu não tinha medo da morte, mas na minha gestação, eu achava que eu ia morrer e comecei a ter medo da morte. Eu falava, até escrevi, irmãos, o que eu queria que se eu morresse, o que minha mãe faria com o Lucas. Ou se o Lucas sobrevivesse. Eu comecei a sentir pavor. E
uma das coisas também que eu coloquei em oração é o medo do parto normal, irmãos. Eu tinha pavor do parto normal. Aí eu falava assim, pastor, eu não sei qual que é pior. Até que a Adriana falar, né? Se é o parto normal, que é anormal, ou uma cesárea que cortar 7 camadas de pele. Eu nunca fiz uma cirurgia na vida, gente. Eu sou bem Nutella, né, irmãos? Misericórdia. Eu tinha um pavor. Eu não dormia, eu chorava. Eu falava, Deus. Aí na minha pressão aumentou, fui internada, 3 mulheres do meu lado. 3 grávidas. Todas 3 tiveram normal assim, ó, começaram a sentir a contração do meu lado e eu lá tomando. Os remédios, né, tinha que colocar Eu fiquei internada esse tempo todo, internei várias vezes, que eles colocavam um negocinho na minha barriga para sentir o coraçãozinho do Lucas. E eu colocava vários aparelhos em mim para ver o meu coração e como que estava tudo meu e do Lucas. Aí eu vi aquelas mulheres assim gritando. Aí quando elas saíam para ir ganhar o neném, aí elas gritavam assim, eu vou morrer, eu não aguento mais. Irmãos, todas as 3, e elas queriam normal. Eu estou assim, gente, eu sou muito Nutella. Elas queriam normal, elas estão morrendo. Eu chorava, irmãos, e eu começava a orar. E eu ficava ali orando, mãe, vem orar comigo para essas mulheres ter esses meninos. E teve a minha mãe, nossa, o médico está todo molhado. A mulher nasceu, teve o bebê no chuveiro lá, o menino quase cai no chão lá. Eu falei, misericórdia, Senhor, não me proteja, Senhor, misericórdia. E eu chorava, eu orava, irmãos. Por quê? Sério, porque lá, irmãos, outra coisa que eu vou dar uma dica. Seja amigo dos enfermeiros, porque se você não for, irmão, misericórdia, é Deus que cuida primeiramente. Mas tem enfermeira tem enfermeira boa e tem enfermeira ruim. Me perdoe, não vai postar no YouTube não, mas, oh meu Deus, eu sofri, viu, irmãos? Aí parecia que elas tinham prazer de ver as mulheres lá gritando. Nossa, que lindo as mulheres gritando. Eu estou assim, não, Senhor. Aí teve uma moça que chegou em mim e falou assim, minha filha, Deus que criou o parto normal. Você está reclamando, você tem que falar com Deus. Ele que criou o parto normal. Depois eu pensei, será que foi Deus que criou o parto normal? Aí eu chamei a enfermeira, enfermeira, eu não sei não, se eu estiver errado, pastor, você me perdoa. Eu acho que o parto normal foi depois da queda. Foi depois do pecado. Que se a Dona não tivesse pecado, ela não ia ter dor. Não é, pastor? Fala a verdade. Tinha um pouquinho, mas não tinha tanto igual aquelas mulheres gritavam. Então, aí eu falei com a enfermeira, não vem com esse papo que é Deus que criou e não vem romantizar esse trem não, que é por causa do pecado. Tá vendo, enfermeira? Tudo é por causa do pecado. Aí começaram a evangelizar as enfermeiras. Aí eu comecei a orar, porque tinha uma menina lá novinha, também diabética, e ela também era a mesma coisa que eu, e ela ia ter que nascer prematuro. Aí ela falou assim, eu vou ter normal mesmo, que eles falaram que é melhor para mim. Aí eu falei, eles falaram também que para mim é melhor, mas eu não quero não, esse melhor não. Aí ela, mas a gente tem que fazer o que é melhor para o nosso filho, né? Aí eu, tá bom. Aí eu orei a Deus assim, Senhor, se for da tua vontade o Lucas nascer normal, que o Senhor me dê capacidade. Porque eu não vejo essa capacidade em mim, não. Eu sou muito fraca para a dor. Mas, Senhor, não é que eu sou talvez eu estou sendo egoísta, porque todas as mulheres, a maioria das mulheres tem parto normal. Só eu, bonitinha, que está pedindo o Senhor para fazer cesárea. Ô, Senhor, mas, por favor, se for da tua vontade, pedindo a vontade de Deus, eu falo, Senhor, mas como a vontade do meu coração também. E aí, irmãos, o Lucas já estava pronto para nascer. Está prontinha, vai ser normal, Elaine, é melhor. É melhor. Mas eu podia escolher, mas mesmo assim a gente fica olhando o médico. Ele está prontinho para nascer, Elaine, já está na posição certinha. E eu só orando, Senhor, faça a tua vontade. Nisso, eu tive um outro livramento. Não vou contar esse livramento aí do parto, que já foi cesárea, né, irmãos? Esse aí já foi o livramento. Que o Lucas, na semana que estava chegando para eu ter ele virou.
Aí o médico falou assim, fez o ultrassom e falou assim, você vai ter que ter cesárea. Eu, ô glória. Aí depois que eu pensei, 7 camadas, meu Deus. Ai, o que eu vou fazer? Aí, aí eu pensava, meu Deus, nossa, o que eu vou fazer, Senhor? Você vai ter cesárea mesmo. É porque ele virou. Eu falei assim, nossa, até o Lucas me ajudou nessa situação. Aí eu fiquei, já tá, Welton, calma, Helena, eu chorava mesmo. Aí um outro livramento, irmãos, que eu estava lá no hospital, é que aí eu ganhei o Lucas, dia 12 de outubro, e eu tive sangramento, e eu tive uma hemorragia, e eu fiquei com anemia. E os meus pontos tiveram inflamação. Saiu uma água com sangue, irmãos, ardia, e eu achava que aquilo era normal. E eu tomei um sulfato ferroso na veia. E todas as vezes que ela colocava, e eu não sou muito boa de encontrar aveia, aí essa mão aqui minha estava doendo tanto, mais tanto, e eu falava assim, Elton, eu estou sentindo muita dor. Você pode chamar a enfermeira? Aí a enfermeira, não, já está acabando, falta só metade de sulfato ferroso, você continua tomando aí. Eu falei assim, é normal, tudo deles, ele falava normal. Eu, nossa, mas eu estou sentindo dor demais. Falta essa metade ainda? E eu chorava, irmãos, eu chorava o Elton. Não, vou chamar a enfermeira. A enfermeira, não, que se tirar o acesso não vai conseguir achar outra veia, deixa isso aí mesmo, está normal, é normal. Nossa, essa menina não pode aguentar dor nenhuma. Eu, deixa, Elton, deixa, eu vou aguentar. Ô, irmãos, aí Deus levantou 3 enfermeiros, foram lá e eu achando que eu era Nutella, né? Tipo assim, não, pode deixar, é assim mesmo. O Elton, não é assim e tal. Aí, esses enfermeiros, você quer que tire? O Elton, eu quero que tira. Aí, então, o Elton falou, aí tirou. Até encontrar outra vez, irmãos, demorou. Mas, se não tivesse tirado, talvez ia dar uma complicação aqui nesse braço, nessa mão aqui. Porque depois ficou bem doloroso, sabe? Doendo demais. Aí teve uma hora lá que a minha pressão aumentou de novo e eu tive que tomar um sulfato de magnésio. Esse processo, irmãos, eu não desejo para ninguém. Que mesmo tendo um bebê, a mulher pode morrer com eclâmpsia. A minha pressão aumentou de novo. Aí eles já chegaram com tanto com a maca e tudo, e me levaram lá para o andar de cima, que você fica, eles colocam uma sonda em você para você fazer xixi na sonda, e cheio de aparelho, assim, no ser 24 horas, você vai tomando esse sulfato de magnésio, seu corpo fica todo quente. E doía aquela sonda, que eu não estava aguentando mais, parece que me machucou a uretra, ardia, igual fogo. Eu não aguentava, eu gritava de dor. Até que eu pedi para tirar a sonda. Que eu não estava aguentando, toda hora que eu ia fazer xixi, eu sentia. Para encher a bolsa. Aí tiraram, minha filha, tive que usar a comadre. Aí a gente fica assim, meu Deus, todo mundo, o El tinha que colocar a comadre, tirar, toda vez que eu ia fazer xixi. A madrugada inteira o El ficava tirando, e nós tínhamos que colocar a urina num compartimento para saber a quantidade. E nessa passagem eu indo para lá, para fazer esse processo, a enfermeira olhou minha mão. Ela nem tinha contado para ela. O que aconteceu isso aqui? Você está vendo que isso aqui ia necrosar sua mão toda? Eu nem contei para ela. Isso aqui ia dar uma necrose aqui. Você sabia que a sua mão está assim? Ela viu lá, eu falei assim, ela falou que era normal. Aí depois que ela viu isso, ela chama Norma, nunca vou esquecer dela. Ela falou para a equipe lá que tinha acontecido, e isso ficou doendo muito tempo. E ela foi e contou, e nunca mais vi a enfermeira. Aí eu fiquei mais tempo lá internada depois que eu saí, quando tive o Lucas. Quando eu tive o Lucas, o Elton foi, porque eu não aguentei nem tomar banho. A mulher me deu banho no leito. Eu achava que eu ia levantar e tomar meu banho normal. Eu não consegui. E eu chorava porque eu queria ver o Lucas. E o Lucas foi direto para o CTI.
e ele foi entubado, mas eu não vi o Lucas entubado, mas o Elton viu. O Elton ficou super triste, super, sabe? E quando eu consegui ir para o CTI, irmãos, foi pela misericórdia, porque eu andava assim, ó, de tanta dor. E eu fui. E era no sétimo, eu estava no sexto, no sétimo andar. Aí eles pegavam o elevador para me subir. Quando eu vi o Lucas, irmãos, ele todo cheio de aparelho, aí alguns irmãos falavam, manda foto, manda foto. Eu não queria mandar. Porque se eu sentir, vocês iam sentir. Minha mãe falou, não, ele está lindo. Irmãos, cheio, oxigênio no nariz, cheio de negócio assim. Ele tomava leite de fórmula. Na sonda, colocava assim, já ia logo para... E ele emagreceu, ficou pequenininho assim, ó. Ele nasceu, irmãos, com 2,6 kg. Para um prematuro, é um peso ótimo, outro milagre do Senhor. Mas ele emagreceu consideravelmente. Aí eu chegava lá e ela falava assim, você tem que dar leite para ele. E eu não conseguia amamentar o Lucas. As enfermeiras faziam o maior pouco caso comigo, porque eu tinha que tirar o leite, colocava no copinho e ele tomava na sonda. E eu orava, irmãos, e eu orava. E aquelas enfermeiras não gostavam de me ver ali no CTI. Mas eu ia todos os dias sentindo dor, mais dor mesmo. E eu chegava lá e via vários poucos casos. As enfermeiras usando celular, os bebês chorando e elas não atendiam os bebês. Aí teve um dia e que eu fiquei observando aquilo e comecei a orar pelas crianças que estavam lá. Tinha mães que nem iam lá, nem visitavam os filhos, porque não tinha condições de ir. E um dia eu estava orando a Deus lá, por uma menina que ela nasceu, teve um problema na coluna, teve que fazer um curativo na coluna. Essa menina chorava e eu orava por ela, Senhor, cura essa menina, Senhor, porque ela está chorando demais. Olha a enfermeira, nem atende essa menina. E eu ficava com medo de ir embora. Eu ficava lá no CTI com o Lucas, não queria ir embora, porque eu achava que a Azia não ia cuidar do Lucas direito. Quando, de repente, uma outra enfermeira viu a menina chorando, o bercinho dela estava cheio de sangue, irmãos. Estava uma poça de sangue, porque é o curativo. Aí, quando elas viram aquele cheio de sangue, foi socorrer a menina. Aí eu falei assim, oh, Senhor, muito obrigada. Aí eu comecei a passar a orar pelas crianças, pelas enfermeiras. E elas não gostavam que eu ficava lá até 10 horas, não. Aí, uma médica chegou e falou assim, você vai receber alta, Elaine. Eu falei assim, tudo bem, só que eu estou sentindo muita dor. A ela, mas eu tenho que avaliar essa dor sua, se essa dor é por causa que você está sentindo dor mesmo, ou se você não quer ir embora por causa do Lucas. Irmãos, isso doeu na minha alma. Aí eu falei com ela assim, olha, eu gostaria de ficar aqui. Quem não quer ficar perto do seu filho? Eu tenho que ir lá amamentar meu filho, deixar o leite lá para ele. Mas eu queria estar bem, porque se você me dá alta e eu ficar boa, eu posso ir para minha casa, dormir lá em casa, e no outro dia vir para cá e ficar o dia todo aqui no CTI, e depois ir embora para minha casa, mas eu não tenho condições nenhuma. E ela sempre rude, muito mal educada comigo, e eu comecei a orar com aquela mulher, que eu comecei a ficar com muito ódio dela. Que ela, nem vou render, porque ela era muito estúpida comigo, sabe? Ela era muito ríspida. Ela fala, não sei que dor que você está sentindo. É normal, é super normal. Ué, cesárea é assim mesmo, e não sei o quê. Aí o Elton foi e falou assim, ela não vai receber alta sentindo dor, não. A gente quer que o médico responsável venha cá ver ela. Aí o médico veio. Quando viu meus pontos, e olha que já tinha passado um tempão, e eu sentindo dor, e eu achava que era normal, o médico falou assim, ela vai ficar aqui, ela vai começar com antibiótico agora, está todo infeccionado os pontos dela. Se isso aqui infeccionar aqui, já era. Aí a mulher ficou toda sem graça, a residente, e eu agradeci a Deus, porque se eu fosse embora para casa, isso talvez ia piorar. Por causa da obesidade, da gordura, o ponto, irmão, eu até tirei foto, eu achava que era normal. O negócio já estava tipo,
ficando podre, assim, sabe? E eu achava que aquilo ali estava normal. E eu sentia dor, aquele negócio saía, aquela água. Eu não sei se alguém conhece, chama seroma. Foi saindo aquele tanto de líquido, uma coisa horrorosa. Aí a residente saiu, toda sem graça, comecei a tomar o antibiótico. Aí ela voltou e falou assim: Ô, Belaine, eu consegui mais uns dias para você ficar no hospital, como se ela zombando de mim, sabe? Tipo assim, eu consegui você ficar aqui no hospital. Aí eu estou assim, Elton, eu acho que essa mulher deve ter problema. Ela está achando que eu quero ficar aqui no hospital, como se eu não quero sofrer no hospital, eu quero ficar boa para cuidar do meu filho. E eu achava, irmãos, que eu não ia aguentar. Aí a depressão bateu. E eu não queria ir embora. Aí eu falei assim, Elton, vamos mudar a nossa oração. Vamos pedir a Deus para fazer o que achar melhor, porque eu já não estou aguentando. Aí a depressão bateu tão forte, gente, que eu tive que chamar a psiquiatra lá. A psicóloga, que eu já estava surtando, porque eu estava achando que tudo que eu estava sentindo era normal, e não era normal. Deus me deu o livramento da infecção, dos pontos, da hemorragia que eu tinha que tomar, o sulfato ferroso, porque eu já estava, se vocês verem minha foto, quando eu ganhei o Lucas, eu estava branca. Comecei a tomar, aí eles me deram mais sulfato ferroso, aí na veia. Aí eles começaram a ficar mais preocupados comigo, porque o Elton começou a pegar firme. E aí, eu fui para, aí eles falaram, aí a médica ríspida lá, veio com outro médico, falou assim, não, você vai embora hoje. Aí eu, tá bom. Aí o Elton, tá bom? Tá bom. Falei com o Elton, tá bom. Nós vamos. Aí o Elton, você está aguentando ir embora? Tô não, mas eles estão falando que eu estou bem. Nós vamos embora hoje. Aí o Elton, tá bom. Irmãos, eu fui para casa sentindo dor, mais dor. Fui para casa, eu não consegui ir no hospital depois. Aí eu fiquei, aí descansei. Aí eu fiquei 2 dias em casa, dormindo e chorando e chorando. Quando eu voltei para o CTI, a médica falou assim, não, o Lucas vai voltar, vai receber alta amanhã. Você pode trazer suas coisas. Aí eu levei minhas coisas, porque a gente desce para o quarto, né? Ele sai do CTI e vai para o quarto. Aí, chegando lá com as malas, a médica falou assim, infelizmente ele não vai receber alta. Aí eu falei com ela, mas eu não poderia ficar aqui não? Porque como que eu vou indo e voltando só, indo e voltando para casa é muito trabalhoso para mim. Ela, não, eu vou arrumar um quarto para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu pedia, irmãos, um quarto para ficar lá e eles não me davam. Ela falava assim, você nem mora longe, você não... Quem é você para a gente arrumar um quarto para você? E eu orava a Deus pedindo um quarto para ficar com o Lucas. Aí elas arrumaram um quarto para mim, eu só dormia. Aí eu ficava lá só para dormir. Aí eu subia para o CTI, ficava lá com o Lucas, e voltava, tomava um banho e dormia. Isso foi exaustivo, porque 5 horas da manhã eu já estava lá no CTI. Eu saí de lá 10 horas da noite. Aí voltava para o quarto só para dormir. E os pontos latejavam. Eu não sei como que Deus me deu força. Eu tenho certeza que foi as orações. O meu horário já deu. E eu quero agradecer também, irmãos, ao pastor, os irmãos pelas orações. E eu falei do financeiro, né? Todas as vezes que eu ia lá tive que ir para o hospital, que eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 dias, aí eu ia de Uber. Aí pessoas ligavam para mim e falavam assim, Elaine, eu vou depositar um dinheiro para você poder pagar Uber. Aí depositava lá no Pix R$300, o pastor me dava um Pix, aí não conta nada. Aí o pessoal mandando Pix assim para mim. Aí uma amiga minha que eu não via há anos, falar assim, Elaine, me manda seu Pix aí que eu quero te ajudar em alguma coisa. Aí me dá R$300, uma fralda de R$300, né? E isso foi me ajudando. E contando para vocês, eu não recebi salário nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro. Fiquei sem receber todos os meses, sem outubro, sem nada. E Deus nos sustentou. Eu não comprei. Assim, é claro que eu comprei as coisas, né? Mas tinha algumas coisas que eu não tinha comprado
E Deus foi me dando. Por exemplo, coisa pequena, bolsa maternidade, coisa, sabe esses detalhezinhos que a gente, mãe, quer? Foi ganhando, a minha irmã me deu uma bolsa, me deu o que eu precisava lá, da minha higiene pessoal, alimento, tudo, irmãos. Eu não vou conseguir lembrar de todos os livramentos que Deus me deu naquele hospital. E eu sentia humilhada ali naquele hospital, de tal forma, eu acho que Deus até fez eu esquecer, que uma pessoa falou assim comigo, Elaine, perdoa essa médica, que eu nem lembro mais o que ela falou, tanto desaforo que eu recebi naquele PSENG, que eu queria processar. Aí ela falou assim, perdoa ela. Aí um dia, quando o Lucas recebeu alta e desceu para o quarto, e eu fui com o Lucas para o quarto, eu fiquei a noite toda com o Lucas, aí eu falei, não, agora eu sou mãe mesmo. Irmãos, aí eu dei até um desespero, que agora eu sou mãe mesmo. Eu fiquei no hospital sozinha ali com o Lucas. Aí no outro dia, eu já tinha recebido um milagre, eu saí de lá do CTI chorando, abracei todas as enfermeiras. Aí a bendita da médica, bom dia, Elaine. Eu olhei para ela, irmãos, eu não dei bom dia para ela. Acho que foi tia Penha. Elaine, dá bom dia para ela. Dá bom dia para ela, que o problema não está em você, está nela. Irmãos, mas eu fiquei muito magoada com essa enfermeira, essa médica, viu? E aí, cada evolução do Lucas, eu chorava e agradecia a Deus. Ele não conseguia respirar normalmente, a saturação dele baixava toda hora. E quando os médicos chegavam e via a saturação dele baixava mais ainda. Eu falei assim, eu não vou sair daqui, não. Eu achava que eu ia ficar lá 2, 3 meses lá. Ó. Porque, irmãos, se a gente pudesse visitar a maternidade, quantas mães, quantas famílias estão sofrendo lá? Eu vi a mãe chorando, desesperada. E é por isso que eu ficava com muito medo de, tipo assim, receber visita. Porque o quanto de criança que voltava para o CTI é uma coisa horrorosa. E lá, irmãos, não é lugar, ninguém quer ficar lá. Lá é horroroso, é frio, entendeu? É um lugar assim, e Deus ainda... Eu, com aquela depressão, aquela tristeza, aí Deus mandou um homem lá para tocar violino com músicas cristãs, aqui confortou meu coração. São coisas assim, sabe, que eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Uma enfermeira, Deus levantou uma enfermeira que eu comecei, como eu não estava amamentando o Lucas, que as enfermeiras estavam com pouco caso lá comigo, e inventando tanta coisa que eu não podia conseguir amamentar o Lucas, porque dá trabalho, né, de ensinar, aquele má vontade. Aí começou a empedrar também, comecei a sentir dor também. Uma enfermeira, gente, olha que humildade, ela massageava os meus seios assim, eu ficava assim, gente, como é que pode? E ela no maior cuidado, me ensinando, massageando, toda hora ela ia lá, tá tudo bem com você? Tinha uma outra enfermeira lá, que toda vez que ela ia me dar medicamento, trocar o acesso, ela colocava um adesivo de um cachorrinho, um tigrinho, e falar, o que o Lucas gosta? De um cachorrinho ou de um tigrinho? Aí eu tirei foto dessas coisas, que é um carinho, um mimo que a gente sentia, sabe? Da parte das enfermeiras lá. Mas no mais, irmãos, eu só quero agradecer, porque eu vivi, foi um milagre ali. Porque o Lucas não ficou nem um mês, né? Você é professor de matemática, faz a conta aí. Ele nasceu dia 12 de outubro, ele saiu, né, alta no dia da Reforma Protestante, no 31 de outubro. Quantos dias que ele ficou lá? 12 de outubro até dia 31. 19 dias. Outro milagre, por quê? Os médicos falam que os meninos ficam 1 mês, 2 meses, até completar o tempo dos 9 meses, né? Aí o médico também ficou admirado, irmãos, ele chamava Alexandre, e o filho dele, primogênito, chamava Lucas. Ele me perguntou, e ele apaixonou pelo Lucas, ele ficava assim, nossa, mas esse menino é muito esperto, que ele tirava, irmãos,
o téter lá do negócio, as enfermeiras, vão tirar esse oxigênio. Então, ele ficava alguns dias sem oxigênio, aí voltava. De tanto que ele tirava, e ele era muito espertinho, e o médico falava assim, por que você colocou o nome dele de Lucas Alexandre? Aí ele ficou assim, né? Aí eu, porque Lucas, a gente nunca tinha pensado em colocar nome bíblico, não. Que a gente pensa assim, nome bíblico, só menina tentado, né? Você já reparou? Os pais pensam assim, vou colocar nome bíblico para o menino ficar beleza. Aí vai, coloca o nome bíblico. Os meninos vêm com a benção, né? Nós que é professor, nossa, Miguel, Gabriel, né, menino? Uma coisa... Eu não colocar bíblico, não. Aí eu queimando a língua. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu vou colocar Lucas. Por quê? Lucas era médico, e quando eu recebi a primeira promessa de Deus, foi uma enfermeira no posto, não sei se vocês lembram, que nem grávida eu estava, nem tinha primeira gestação ainda. Ela falou assim, tem que aguardar ali, você tomou uma injeção, você tem que aguardar a reação. Você está grávida? Você tem que tomar uma injeção. Você está grávida? Quem me dera a ela. Então você já é mãe. Aí eu tomei uma injeção lá, que estava com problema lá. Aí ela falou para me aguardar. Aí ela veio com um versículo que estava em Lucas. Por isso que eu li Lucas aqui. Aí ela contou, aí ela falou assim, Deus mandou te dar esse versículo aqui. E você vai voltar aqui e vai falar que você vai ser mãe. Aí, não sei se vocês lembram disso. Aí contava a história de Maria e Isabel. E a minha prima, lá dos Estados Unidos, também sonhou que eu estava grávida, e ela também, que eu estava visitando ela. E o outro sonho foi da irmã Dilma, que ela falou assim, eu já tinha perdido o primeiro. Ela falou assim, Elaine, eu sonhei que você estava grávida, um menino grandão, você estava com um menino grandão. E ela não sabia que eu tinha perdido, né? Eu nem falei nada. Aí a Dilma, era um meninão, um grandão, por isso que quando o chá revelação, todo mundo, é menina, eu já tinha recebido a promessa que era um menino. E a minha prima também, a Kelinha, a irmã da Michele, ela ficou sabendo que eu estava internada e começou a orar. Aí todo mundo falou, nossa, ora para Elaine, que a Elaine está nas últimas. Tipo assim, né? Quando eu estava grávida, que família é assim. Aí ela falou assim, não está nas últimas não, porque é promessa de Deus na vida da Elaine, que eu sonhei que ela tinha ganhado um menino. Aí ela veio me contar esses dias, lá na casa da minha avó, ela me contou. Então, irmãos, o Senhor... aí eu falei com o médico, por quê? Lucas significa aquele que leva a luz, significado, né? Ou iluminado. Eu falei assim, Elton, vamos colocar Lucas, porque eu acho que Deus trouxe o Lucas para me curar. Porque depois que eu tive o Lucas, eu comecei a descobrir, fui tratar muitas outras coisas. Aí eu pensava, irmãos, que eu ia ter depressão pós-parto. Eu estou sentindo tão bem, é claro que a gente fica um pouquinho... Porque eu já tinha aquela tendência, né, de ficar depressiva. Eu pensava que eu ia ficar sabe quando não tem aquele sentimento? Eu achava que eu ia ficar daquele jeito, chorando copiosamente. E não, Deus trouxe o Lucas para me trazer alegria. Parece que eu estou com mais corda para... Não sabe? E eu falei, vamos colocar o nome dele de Lucas. E Alexandre, porque o significado de Alexandre é aquele defensor da humanidade. E eu falei com Deus, que ele traga justiça, que ele leve justiça, que ele defenda com a palavra de Deus, que ele seja defensor da palavra de Deus. E Alexandre era o irmão do Elton, que faleceu, para homenagear ele e o meu sogro. Quando a gente falou que ia colocar Alexandre, eles ficaram emocionados, né? E o Elton tinha sonhado também, eu contei para vocês, tinha sonhado com o irmão dele pela primeira vez. Quando eu conheci o Elton, o irmão dele tinha falecido, e o irmão dele falava assim no sonho para o Elton, ô irmão, cadê o menino, hein? Cadê? Vocês não vão arrumar um menino, não? Desse jeito. Aí o Elton me contou, na época, muito tempo, eu falei assim, Elton, eu acho que eu não vou poder ter filho. Falar assim, e o Elton, não, você vai ter filho, e eu ficava com medo, porque o Elton queria mais filho do que eu, porque eu achava que eu não ia ter.
porque a gente já estava 5 anos e nada. E foi isso, irmãos. Deus provou eu colocar o nome bíblico. E a gente não pode temer, que não é por causa do nome, não é verdade? É pelo que o nome do Senhor Jesus faz na nossa vida, né? Que é o nome de Jesus. E que Deus abençoe todos que oraram por nós, que torceram por nós, e pelo carinho, pelas palavras, as mensagens, né? E tudo. Eu só tenho que agradecer. E cada dia que passa, eu agradeço a Deus pelo Lucas, né? Que é um milagre das nossas vidas. Eu agradeço, viu, pastor? Deus abençoe e me desculpa aí